do Vascão, sou a Viviane, e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. Pô, se o Coutinho jogar, pelo menos tá fora de ritmo. É, tá sim. Toma, vai lá e me pau, gol. Faz o seguinte. Toma! Sobe o hino do meu fogão. O líder. Brincadeira, daqui a pouco a gente fala do fogão. Que antes teve clássico dos milhões, um empate, 1-1. E olha, que jogo. Olha, quando acabou o jogo de ontem, eu falei, é por isso que eu amo o futebol. Porque eu tava, assim, despretensiosa, então eu não tava nervosa, né? É bom, e né? estava achando o máximo tudo que estava acontecendo. E teve protagonismo do Gerson pelo lado do Flamengo e do Felipe Coutinho pelo lado do Vasco da Gama. E com seu primeiro gol no retorno ao Cruz Maltino, já no finalzinho do jogo, essa foi a história do Coutinho. O Flavini que estava lá, acompanhou a partida e na volta eu quero saber o olhar de Pedrosa em cima do jogo do Vasco e o olhar de Vene Casagrande. Ih, não tá sorrindo. Rodou o VT. Fala, Flavinho. Um mergulho para empatar o jogo e, enfim, comemorar um gol com a camisa vascaína depois de mais de uma década. Estava ansioso por esse momento e eu queria muito estar em campo nesse último mês onde eu tive lesionado, mas agora já passou, tô de volta com o time e muito feliz hoje de ter marcado meu primeiro gol num clássico como esse, jogando aqui no Maracanã, com minha família toda presente, então saio daqui muito contente. Foi uma noite de estreias no Maracanã. Alexandre Plata pelo Flamengo e Jean David como titular pela primeira vez no Vasco. Alexandre mostrou logo serviço com uma boa jogada que o Plata não aproveitou. O equatoriano tentou de novo, mas jogou para fora outra vez. Na cabeçada do Pulgar, Léo Jardim confirmou a ótima fase que atravessa. Já o Esforça vacilou e o Arrascaeta teve tudo para marcar. Só que demorou muito para definir e não finalizou. Quem demorou para chutar também foi o David nesse contra-ataque. Acabou batendo pressionado e acertou o travessão. No lance, que a arbitragem deu impedimento. O estreante Plata voltou a aparecer no segundo tempo, servindo Bruno Henrique, que acertou a trave. O Flamengo pressionava e depois do cruzamento do Alexandre, Ortiz cabeceou no travessão. Até que o Gerson caprichou e colocou no canto do Léo Jardim, fazendo justiça ao time que jogava melhor. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. Está abaixo daquilo que nós queríamos como desempenho. Sim, está abaixo e nós reconhecemos. Quando parecia sem forças para reagir, o Vasco chegou ao empate com o gol do Coutinho aos 41 minutos. Sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. No clássico dos estreantes, brilhou a estrela do Felipe Coutinho. Foi o primeiro jogo no Maracanã, o primeiro clássico e o primeiro gol do craque no retorno ao Vasco. A gente vinha fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol, então era importante a gente não sair perdendo hoje, pontuar. Coutinho foi cumprimentado, abraçado, festejado e mandou beijos para a torcida que saiu mais feliz do Maracanã. Meus amigos, nunca despreze a força do sentimento de uma pessoa traída e nem de um clássico regional, Vene Casagrande. Isso aí, e tem uma outra coisa muito forte também no Brasil, que aí é a lei do ex. Mas não aconteceu nada com isso, não. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale o lado do Vasco, Vene Casagrande o lado do Flamengo, e contigo eu pergunto, mereceu o empate o Vasco? O Flamengo foi, em grande parte aí da partida, ele teve alguns controles das ações. Você acha que o Paiva errou em algum momento da partida? Você gostou do que o Vasco apresentou? E depois é a vez de Vene Casagrande, que hoje ele não tá com muito sorriso, não. Eu acho que ele não tá feliz. Depende do ponto de vista. Fala, Pedrosa! Boa tarde, Fernanda, Vene Casagrande, galera de casa. Parabéns pela
vitória, Pedro. Não teve vitória, não. Mas talvez tenha sido o jogo que te tirou da... Talvez tenha sido o jogo que te tirou da briga pelo título. Sim. O negócio ficou longe. Título, cara? Ué, título do Brasileirão. Se o Flamengo vence o Vasco, ele continua na disputa ali próximo. Eu acho que o Flamengo nem tá mais pensando no Brasileirão, mas depois eu falo sobre depois isso. A gente fala. Perdão. Tá bom, gol do Coutinho. Gente, pelo amor de Deus, não tem cadeira perto, não. Vocês estão muito nervosos, né? Pelo amor de Deus. Não seria homem de fazer isso. Não! Tira tudo. Negócio de banco em show, cadeira. Não, Datena, não! Não, vai, Depois Pedro. não vai pegar ambulância. Vai. Vamos lá. Eu acho que o Flamengo foi superior ao Vasco durante a partida. O Flamengo teve mais controle de jogo. Foi uma equipe mais organizada nesse sentido. O que quer dizer também que o Vasco, por exemplo, no primeiro tempo, teve uma postura defensiva muito bem postada, tá? Não só o Léo Jardim fazendo uma belíssima defesa, mas, por exemplo, o Maicon fez um jogo maravilhoso. Jogou demais, inclusive o Bruno Henrique não jogou no primeiro tempo, justamente pelo poder de marcação do Maicon. Paulo Henrique e o Hugo Moura também, monstros, fisicamente, conseguindo preencher espaço, conseguindo ser muito importante ali naquela saída de bola do Vasco. E aí, esse foi o grande problema. Ontem o Vasco, na verdade, para mim, com o Jean Davi, o Payet e o David, não teve a condição de segurar a bola no ataque. Toda hora era bombardeado no controle de jogo do Flamengo. O Payet numa partida muito abaixo do que se espera dele. O Jean Davi não entendeu o que é um clássico Vasco-Flamengo, entrou em outra intensidade, apesar de eu achar bom jogador. Estava muito fora da partida. E o David é um cara também que ajudou muito na recomposição, mas com a bola ajudou pouco. Isso fez também com que o Verratti ficasse isolado. O Verratti, que é o principal jogador do Vasco, praticamente não tocou na bola ontem. Isso, obviamente, tem a ver com o fornecimento de jogadas que ele deveria receber dos jogadores que estavam atrás dele. Virando para o segundo tempo, o Flamengo continuou pressionando. E não é porque o Vasco não queria jogar, é porque o Flamengo realmente estava controlando a partida. Só que antes do gol do Flamengo, já estava nítido que o Vasco precisava mexer, Fernanda. Estava nítido que o Vasco não estava tendo controle do jogo e que o gol do Flamengo estava ficando maduro. E aí faltou a leitura do Rafael Paiva, na minha visão. As mexidas que ele fez após o gol são mexidas perfeitas. Só que essas mexidas poderiam ter sido feitas antes do gol. Inclusive, ele chama o Felipe Coutinho e pede para o Felipe Coutinho esperar 10 minutos. O que eu acho um erro, porque o Payet não estava entregando, o Jean Davi já tinha saído para o Ryan, mas o David não estava entregando e o Vasco estava sem válvula de escape. Jogar no contra-ataque contra o Flamengo, tudo bem, mas sem velocidade não vai acontecer. E o Flamengo, novamente, amadureceu o seu gol. O Gerson é um jogador de extrema qualidade. O Arrascaeta, mesmo sem estar 100%, consegue achar uma assistência e o Gerson bate chapado para fazer 1-0. Depois que o Rafael Paiva mexe no time, o que acontece? O Vasco cresce no jogo. E aí o que eu tenho que destacar aqui é a luta desse grupo. É como os 90 minutos contra o Vasco são longos. Porque se a gente for pegar as últimas partidas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Vasco não desiste nunca. Então, assim, eu acho que o Flamengo jogou melhor que o Vasco? Jogou melhor que o Vasco. Merecia a vitória? Talvez. Só que eu quero destacar aqui o poder de reação. O Vasco nunca se dá por vencido. E esse gol do Felipe Coutinho veio justamente nas 4 trocas que ele fez. Ryan arrancando pela direita. Emerson Rodrigues conseguindo fazer o cruzamento para o Pumita Rodrigues. Depois o Puma Rodrigues dá assistência, inclusive batendo para o chão, uma assistência difícil, e o desmarque do Felipe Coutinho, a qualidade dele para pisar na área e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vasco nessa volta. Um gol muito importante, um gol de um craque, um gol de um cara que passou por momentos difíceis aí nos últimos dias e que conseguiu novamente ser o jogador que ele sempre foi. É um cara que é muito diferente e, sem dúvida alguma, realizou seu sonho também, né? Porque ele sai daqui falando que o sonho dele era fazer um gol no Flamengo no Maracanã. E ele volta e calha do seu primeiro gol ser diante do Flamengo no Maracanã para evitar a derrota do Vasco. Leituras de jogo erradas à parte, o Rafael Paiva chegou ao seu 6º jogo sem saber o que é perder no Campeonato Brasileiro. E, obviamente, o bom trabalho do Vasco passa pelo técnico Rafael Paiva. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores. Fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!